Fala aí, pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Vamos acompanhar as últimas notícias do São Paulo e vamos ver a provável escalação do tricolor para o jogo de hoje fora de casa contra o Alianza Lima. E o Zubeldia vai ter algumas voltas importantes para esse jogo. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Hora de falar sobre o São Paulo com boas novas. Pablo Maia e Arboleda ficam à disposição do técnico Luiz Ubeldia para o confronto contra o Alianza Lima nesta terça-feira no Peru, em jogo da Libertadores da América, partida importante de dois dos times que figuram como os favoritos para a classificação na primeira posição. Importante contar a recuperação meteórica do Pablo Maia. Ele passou por uma cirurgia de ligamento no tornozelo. E a expectativa é de que só voltasse depois do Super Mundial de Clubes. Cheguei a contar para vocês algumas semanas atrás, conversando com o empresário dele, que a expectativa é de que a volta acontecesse antes do Super Mundial. Mas a verdade é que ela vai acontecer muito antes, no início do mês de maio. Pablo Maia foi relacionado e deve começar o jogo no banco de reservas, ganhando minutos de forma gradativa até recuperar sua condição física. O Arboleda é outro que está de volta, depois de um incômodo muscular que o afastou dos últimos jogos. Aos pouquinhos o São Paulo vai ganhando reforços caseiros. O Lucas Moura foi um dos que voltou recentemente. Resta agora o retorno do Oscar, que parece mais próximo, e na sequência do Luiz Gustavo, talvez apenas depois do Super Mundial de Clubes, já que o Caleri retorna em 2026. São Paulo, Alianza Lima e São Paulo tem uma boa notícia, vai. A volta do Pablo Maia. Ah, vai jogar? Não, não vai jogar, mas foi relacionado, o que é uma boa. E tem mais jogador chegando também. Chegando não, voltando, né? Sim, além do Pablo Maia, Tironi volta o Arboleda, a delegação, né? O Pablo Maia, acho que a boa notícia é a rapidez da recuperação da cirurgia no tornozelo, né? Primeiro prognóstico era só para depois do Super Mundial, ou seja, em julho. Ele volta antes do previsto. É uma volta aos poucos, assim como a gente está considerando a volta do Lucas aos poucos e ficamos cientes da defasagem do Lucas para os demais no jogo com Fortaleza. O Pablo Maia parou, foi operado 2 jogos antes do que o Lucas, né? O Lucas se machucou contra o Palmeiras, o Pablo Maia contra o São Bernardo. Então é 2 meses fora dos campos, né? E ele, um pouquinho mais, e ele está na delegação, está de volta, possivelmente aos relacionados, mas ainda vai ser para entrar aos pouquinhos, como ele mesmo disse, para a TV do São Paulo, aquela TV interna do São Paulo. Por conta de Pablo Maia e Arboleda, das voltas, o São Paulo foi até com uma delegação grande para Lima, para enfrentar o Aliança, 2 dias antes, para poder treinar em Lima. Foi com 25 jogadores, vai fazer alguns cortes no banco, o Zubeldia, na hora da partida. Fazia tempo que não juntava tanta gente, entre aspas, mesmo que tenham vários ficados em São Paulo. É curioso, né? Porque desses retornos, a possibilidade de jogar, e mesmo assim, para mim, não é uma possibilidade tão evidente assim, seria a do Arboleda, né? Que foi o titular que saiu por último, não teve exatamente uma lesão, é desgaste muscular, mas o Juan vem jogando muito bem, né? Os zagueiros vêm jogando bem, né? Essa é a questão. E como o Pablo não vai começar, o Lucas evidentemente não tem condição de 45 minutos, também não vai começar. Eu acho que a questão das dúvidas, a dúvida para a formação inicial, mais ou menos passa pelas dúvidas das partidas anteriores. São Paulo vai jogar com 2 pontas, ou vai jogar com a linha de 5, entrando Cédric, Ferrarese, etc., que era mais ou menos a formação dos jogos fora de casa, né, Tironi? Então, acho que talvez passe por aí a dúvida. Tem uma última possibilidade, que eu acho a mais remota, porque ainda não foi testada na prática nos jogos, só em treinos, que seria uma formação com 3 jogadores no meio-campo, aproveitando a boa fase do Marcos Antônio, que esteve suspenso contra o Fortaleza, e o bom momento do Bobadilha, que começa a jogar bem. Então, a possibilidade de ter um triângulo Alisson, Marcos Antônio e Bobadilha, já que o Alves tem oscilado, o menino, e o Luciano não tem jogado bem como meia. Isso é uma possibilidade, mas eu não tenho informação de que o Zubeldia testou isso tantas vezes para começar
essa formação. Eu estou falando mais pela fase dos jogadores do que propriamente por uma modificação tática para essa partida. Pois é, tem o Lucas, que entrou ainda bem fora de forma no jogo contra o Fortaleza, que também está disponível, certo? Ele está disponível, mas não vai começar. Ele não tem condição de 45 minutos. Né? Eu acho mas se você pensar que possivelmente ele também não vai jogar no sintético, né? Então, mas eu acho que aí tá. Acho que ele não vai começar nenhum desses jogos, né? Mas ele possivelmente entre um pouco contra o Aliança, possivelmente entre no domingo e só comece jogando, se tudo correr bem, contra o Libertad lá no outro meio de semana, ou até contra o Grêmio, esses 2 jogos no Morumbi na outra semana. Então estamos falando de linha de 4 e a gente não sabe se é Arboleda ou Juan, mas vai ser o Cedric e o Enzo, possivelmente. O Enzo deve jogar, mas aí que tá, a linha de 4 já não tem a possibilidade também dele fazer como fazia nos jogos fora de casa, tirar o Ferreirão e colocar Cedric, Ferrarese, Arboleda ou Juan, Alan Franco e Enzo, como foi fora de casa contra o Libertad, assim, né? Foi fora de casa contra o Tadieres, assim, né? Fazer a tal da dobra de lateral. Embora o Ferrarese não seja lateral, né? Mas é o Cedric na segunda linha, é isso, Mas aí ia ter que sair o Ferreirão. Teria que sair o Ferreirão. Vai sair. Eu só saliento que foi essa formação que o São Paulo começou jogando nas 2 partidas fora de casa da Libertadores, né? Tanto contra o Tadieres quanto como o Libertad. Se for assim, sairia o Ferreirão e o ataque seria o André e o Ferreira. E o Ferreirinha. Exatamente, isso aí. Ou a outra opção é a linha de 4, com o Cedric do outro lado, o Enzo, das laterais, e aí com o trio na frente, Ferreirão, André e Ferreirinha. E o trio que você falou no meio campo, não deve ser o Matheus, possivelmente o Bobadilha. Tudo na linha possivelmente o Bobadilha não, é mais uma constatação. Eu não vi isso ainda em campo. Eu acho que poderia funcionar, pode acontecer. Fora de casa. Perfeito. São Paulo, você pode falar, Miller, da situação que vive a equipe? No Campeonato Brasileiro e Libertadores são realidades distintas, né? Na Libertadores é líder da sua chave, beleza. Mas no Campeonato Brasileiro, até porque, como eu disse, a primeira fase da Libertadores, tecnicamente, os times são fracos, o da Sul América, mas no Campeonato Brasileiro o São Paulo não está bem, né? Se o São Paulo tivesse, Michel, nesses 6 jogos, 6 empates, tivesse perdido 3 e vencido 3, estaria nas primeiras colocações do Campeonato Brasileiro. Mas não aconteceu isso. O São Paulo não fez uma boa partida, o Fortaleza jogou bem, o Fortaleza marcou bem o São Paulo e teve chances, as melhores chances foram do Fortaleza. Então, esse empate foi um empate com sabor de derrota, por quê? Porque pegou um adversário competente, um adversário bem treinado, um adversário que quase venceu o São Paulo no Morumbi. Você concorda, Alex? Concordo, né? E o Fortaleza vem carregando um tabu positivo, né? De não perder para o São Paulo, e o São Paulo teve a chance de quebrar esse tabu e não conseguiu, graças ao pênalti batido muito mal pelo Ferreirinha. Acho que se preocupou mais em fazer pose do que em fazer o gol, e aí deu errado, né? Foi isso, Miller? Você acha? Sim. Acho que... Não só bateu errado na bola? Não. Veja, Michel, ele bate errado, o bater é consequência da sua ação. Exato. Né? Porque ele faz a pose como ele quis imitar. Displicente, você achou, Alex? Achou em outras palavras, ele quis imitar o Neymar. Né? Sabe? Mas só que Faz quando o simples, jogador né? para na metade do caminho para bater o pênalti, ele já perde a força no chute. Foi o que aconteceu. Perde o impulso, né? É muito mais eficaz você pensar num canto, pelo menos, e ir lá correr e bater firme naquele canto. A chance de errar é menor. Fazer isso. Pra quem é profissional é difícil pra você, pra mim. Né? Agora, pra mim não é, eu saio correndo e chuto. Não, eu também, eu perdi poucos pênaltis na minha vida. Mas um jogador profissional que tá aí, numa boa fase, ele não pode correr o risco de fazer uma lambança como ele fez, né? Você nunca perdeu o pênalti? Além de ter batido mal, ele foi displicente. Aí, ó. Né? Olha só, parou. Que é bailarino agora? Parou o braço. Esse pênalti, ó, nem eu faria isso. Dá licença. Quer imitar Eu sou ruim, quer imitar algum jogador da atualidade? Imita o Cristiano Ronaldo. Exato, sai correndo e chuta forte. Nossa, isso aí é gato selvagem. Pablo Maia está de volta ao São Paulo, relacionado para o jogo contra o Alianza Lima pela Libertadores da América, 2 meses antes do fim do prazo ali da recuperação. Por que foi tão rápido? O que o atleta fez de diferente para essa rápida recuperação? Vou trazer detalhes e bastidores para você.
vocês. Mas antes, ó, se inscrevam aqui no canal, ativem as notificações, compartilhem os vídeos, todos os dias tem informações, bastidores, tudo do mundo da bola pra vocês. Bom, vamos falar aqui de Pablo Maia, que viajou com o time, tá lá em Lima, no Peru, onde o time vai enfrentar o Alianza Lima e podendo já encaminhar uma classificação para Libertadores, né? Se vencer o jogo, não vai ser um jogo fácil, mas vai ter ali o Pablo Maia entre os seus relacionados. A volta do Pablo Maia foi muito comemorada nos bastidores do clube. O Pablo Maia teve uma lesão lá naquele jogo contra o São Bernardo, quartas de final, fez cirurgia, né? Jogador que passou por mais um problema sério aí de contusão, e a previsão da volta dele seria para junho, começo de julho. Só que nós estamos em maio ainda, né? Acabamos de entrar em maio e o jogador já está pronto, recuperado, feita a transição, treino com bola e já viajando relacionado para o jogo da Libertadores. Teve o processo todo ali do refis, que é bem verdade, que o São Paulo melhorou os seus equipamentos e alguns equipamentos serviram já para essa recuperação do Pablo Maia, todo o trabalho que foi feito do refis, da preparação física, da fisioterapia, com, claro, comissão técnica já depois no campo. Mas é importante também a gente citar que o jogador se entregou a essa recuperação. A entrega do Pablo Maia foi vista ou é vista no clube como algo fora do comum. O Pablo Maia estava querendo muito voltar e o Pablo Maia investiu em equipamentos próprios. Tipo assim, ele foi lá e comprou equipamentos para poder fazer a recuperação em casa. Então ele, claro, totalmente assistido pelo clube, totalmente conversado com o clube, mas ele também fez um trabalho extra com um preparador físico também que ele tem em particular, e esse trabalho foi um plus nessa recuperação, vamos dizer assim, foi um algo a mais ali nessa recuperação. Então teve todo o trabalho do refis, mas esse trabalho extra também contou muito, e a vontade e a determinação do jogador na recuperação foi algo, né, totalmente fora do comum, que o São Paulo viu e comemorou muito, e obviamente o jogador muito feliz por essa questão. Então o Pablo Maia é um jogador que quer jogar, quer voltar a atuar, está à disposição e agora precisa de ritmo de jogo para voltar a ser aquele jogador importante que sempre foi. Desde as últimas 3 temporadas o Pablo Maia vem sendo um jogador super importante para o São Paulo. Beleza? Antes que o torcedor do São Paulo fique apavorado com sequências de empates, essa semana, se o São Paulo empatar as 2 partidas, tá ótimo, hein? Tá bom, tá bom. Contra o Alianza, ele deixa o Alianza praticamente fora, ou o Alianza brigando com o Libertad, mantém a liderança do grupo, porque ele é líder, ele comanda o grupo na Libertadores, e o outro jogo do Brasileiro é contra o Palmeiras com o visitante lá em Barueri, né? O líder do campeonato. Então, antes que cornetem só empates, se essa semana o São Paulo mantiver a sua invencibilidade com empates, tá ótimo, né? E aí eu acho que a questão do São Paulo é muito... Quando tiver mando de campo com alguns times, ele tem que ganhar os jogos, né? Senão, os empates fora, nenhum foi ruim até o momento. Nem contra o Atlético, nem contra o Botafogo, nem contra o Ceará. Os em casa, sobretudo contra o Sport e Fortaleza, foram. E aí a gente tem que... É impossível a gente não colocar que nesses empates o São Paulo teve a faca e o queijo na mão, né? Contra o Sport, um pênalti aos 3 minutos, o Caleri chutou na lua. Contra o Fortaleza, um pênalti aos 30 do segundo tempo, o Ferreirinha chutou na mão do goleiro. E acho que pênaltis são situações... Eu vivi o Massini falando aqui em relação ao Palmeiras, com as questões de pênaltis e disputas e tal. Para um time que ainda tem limites claros, e o São Paulo tem, se você não converte, já custou a Libertadores do ano passado. De uma forma ou de outra. Porque não foi só o São Paulo perder a disputa de pênaltis, o São Paulo perdeu 3 pênaltis no jogo. Perdeu um tempo normal com o Lucas, perdeu com o Caleri, na primeira, perdeu com o Nestor. E nesse Campeonato Brasileiro, acho que com essas circunstâncias todas, jogadores principais fora do time, se você tem um pênalti a favor, você tem que converter. Senão, cara, não tem como, né? Essas voltas, Tironi, elas ainda não são uma garantia. Por exemplo, quando o Lucas entra no segundo tempo contra o Fortaleza, o São Paulo piora, mas piora de uma forma abissal, porque o cara tá 2 meses fora. Então são voltas... O torcedor vai ver os 3, o nome dos 3, vai falar, caramba, beleza, mas cada um tá no estágio, né? Mas eu acho que a volta mais necessária e mais esperada é a do Oscar. Porque o Oscar, ele permite ao São Paulo ter um repertório ofensivo que ele não tem, nem com os meninos
nem com o Lucas, Luciano, etc. O Oscar é um jogador que faz o jogo andar, né? Ele tem sido substituído pelo Alves, pelo Matheus. O Matheus Alves já não fez 2 partidas últimas como ele vinha fazendo, o que é normal, é um menino, né? O Luciano já não vai jogar mais nessa função, já ficou evidente que ele não vai mais conseguir jogar nessa função. Então, o Oscar faz falta. Então vamos comentar sobre essas últimas notícias do São Paulo. E o Tricolor vai entrar em campo hoje, jogando fora de casa contra o Alianza Lima, pela 4ª rodada da Libertadores. E além do Lucas Moura, que voltou contra o Fortaleza, o Zubeldia também vai contar com as voltas do Pablo Maia e do Arboleda. E uma provável escalação do São Paulo para esse jogo deve ter Rafael, Cédric, Juan, Alan Franco e Enzo Dias, Marcos Antônio, Alisson e Matheus Alves, Lucas Ferreira, Ferreirinha e André Silva. E esse jogo de hoje é muito importante para o São Paulo tentar buscar os 3 pontos, mesmo jogando fora de casa, porque se o Tricolor vencer, vai chegar a 10 na liderança do grupo D e vai deixar o Alianza Lima com os mesmos 4 pontos. Mas se o São Paulo perder, o Alianza Lima vai chegar a 7 e vai dividir a liderança do grupo com o São Paulo. Então até o empate hoje não é tão ruim assim, né, galera, para o Tricolor. Mas eu sei que a torcida não aguenta mais falar em empate, até porque no Campeonato Brasileiro, em 7 jogos, o São Paulo empatou em 6. Ainda tem que escutar alguns comentaristas falar que o São Paulo faz um bom campeonato porque está invicto, que não faz nenhum sentido, né, galera? Esses mesmos comentaristas falam que o São Paulo não vem ganhando seus jogos porque o Lucas Moura e o Oscar não estão jogando. Mas aí no Campeonato Paulista, né, galera, mesmo com Oscar e Lucas Moura, o São Paulo não conseguiu vencer o Velo Clube, a Inter de Limeira e perdeu em casa para a Ponte Preta. Outra coisa que esses comentaristas falam, que o São Paulo não tem elenco, porque são 18 jogadores. Mas lembrando, né, pessoal, desses 18 jogadores que saíram, 9 praticamente nem jogavam nesse elenco do São Paulo, como o Jackson Mendes, o Caio Mateus, o Rai Ramos, o Nicão, entre outros. E desses que saíram, como o Rafinha, por exemplo, o Cédric chegou, o Ayrton Rato saiu, mas o Lucas Ferreira vem jogando e vem jogando muito bem. O Nestor e o Galopo saíram, mas chegou o Oscar e agora também tem o Matheus Alves. Então vários desses jogadores que saíram, né, galera, tem uma reposição à altura. Então o São Paulo não venceu o último colocado do Campeonato Brasileiro, o Sport, que tem apenas 2 pontos. Não é apenas falta de elenco, né, galera? Tá ganhando de 2-0 do Alianza Lima em casa e tomar um empate também não é só falta de elenco. Então o Tricolor tem que começar a evoluir. Vamos ver agora com a volta do Lucas Moura e do Oscar e do Pablo Maia se o São Paulo começa a vencer, né, pessoal, os próximos jogos. Até porque depois do jogo de hoje, o São Paulo vai jogar fora de casa contra o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. Então se você curtiu o vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e até a próxima!